segunda série. Bom dia ou boa tarde, né? Não sei qual o horário que vocês costumam ver os seus vídeos, suas aulas. Talvez boa noite, né? A professora Daiane está aqui com vocês para continuarmos o nosso conteúdo de cinética química que nós começamos então nesta semana, né? A segunda unidade, a unidade 12 aí do material de vocês, da Positivo, tá? Lá na página 37, então nós já fiz algumas colocações para vocês ali, né? Da página 37, onde tem esta imagem aqui de um soldado lançando uma granada, né? E aí na sequência nós até conversamos sobre algumas situações, né? Sobre o porquê seria tão importante, por exemplo, conhecer aí o tempo de reação de algumas substâncias. Quando foi lançado, quando foram criados aí esses armamentos, esses explosivos, né? Qual era a importância, por exemplo, de se conhecer a velocidade das reações químicas, tá? Então, dependendo da velocidade com que acontece determinado tipo de reação, né? Como é possível se usar esse conhecimento favorecer as indústrias químicas, ou ali naquele caso uma situação não muito agradável, que é a situação de guerra, né? Então, nesse contexto aqui, nós vamos então falando sobre a velocidade das reações químicas e a importância de se conhecer a velocidade dessas reações, de se conhecer também os processos, né, que podem alterar a velocidade, ou acelerá-las, ou retardá-las, né, atrasá-las, atrasar a velocidade dessas reações químicas, ok? Então, nós estamos ali na página 38, tá? Onde nós vamos começar ali a falar, então, sobre a velocidade das reações químicas, tá? Já vamos falar um pouquinho para vocês aqui sobre o uso da granada, tá? Então vamos informações importantes são de como se usa e como funciona uma granada, né? Então, na verdade, ela se trata de um pequeno explosivo, um pequeno dispositivo que causa explosão, tá? Ela tem um sistema de segurança que garante de 4 a 6 segundos antes de explodir. Esse sistema, então, é a reação, o tempo que a reação química demora para acontecer e causar essa explosão, essa liberação de energia que ocorre ali pela granada, tá? Pela reação que é exotérmica, como vocês já conheceram aí na classificação da termoquímica, tá? Os primeiros registros aí do uso de granada vêm da China, por volta do ano 1000, ou seja, mais de 1000 anos atrás, ok? Na época, era uma cápsula cheia de pólvora com um pavio por fora, onde então se acendia aquele pavio e se lançava aí esperando que o tempo, né, que fosse causar a explosão fosse o suficiente para esta bomba alcançar o seu alvo, tá? Uma das vantagens é que se pode arremessar, né? Então tem aqui descrito para vocês. Hoje o projeto dessas armas garante que seja menor o ferimento, porém que ele seja parecido com o de uma bala de revólver, tá? Então os projetos aí anteriores eles causavam uma explosão maior, né? Os projetos agora atuais eles causam um dano menor, mas como se fosse uma bala de revólver, então acaba levando a óbito também aí da mesma forma, tá? Os componentes aqui então da granada, tá? Se brindar olhadinha, esse conteúdo aqui está no conteúdo digital da apostila de vocês, na apostila do livro digital, no Positivo, tá?
tem bastante informações bem interessantes ali para vocês sobre, não só sobre o uso aqui da granada, né, mas de outras informações também bem relevantes aí, tá? Então aqui tem o processo de detonação, como funciona, né? Quanto tempo demora, como eu falei, 4 a 6 segundos, tá? E como funciona essa reação química. Então, na hora do estouro ali, como ocorre, né, a explosão desses gases que ocorrem em alta velocidade. Então, ela quebra a embalagem do dispositivo, né, e é lançado aí muitos fragmentos também da própria embalagem a muitos metros, até metros aí de alcance, tá? Então, esses são os componentes da granada, estão disponíveis ali no nosso conteúdo digital do positivo, tá? Voltando então aqui para o nosso para a nossa apostila, tá? Vamos seguir então ali na página 38, tá? Quando começamos a falar então sobre a velocidade da reação química. Então, velocidade normalmente ela é determinada pela variação de tempo, né? Pelo espaço que se percorre em um determinado tempo. Lá em física, vocês utilizam cálculo de velocidade baseado em espaço, né? Nós aqui vamos utilizar o cálculo da velocidade das reações em determinado intervalo de tempo, tá? Então, na reação química, é desta forma que nós vamos trabalhar, com a quantidade de tempo que foi necessária para consumir os reagentes daquela reação, né? Para consumir aqui os reagentes, tá? E formar os produtos no decorrer do processo, por uma determinada unidade de tempo aí, normalmente segundos, né? Porque a reação química ela é rápida, então normalmente é em segundos, certo? Então, isso está aqui na página 38, mostrando para vocês, por exemplo, que no início nós teríamos a quantidade de reagentes, né, no tempo zero. Após 20 segundos, a formação intermediária aí já de um produto, né? E após 40 segundos, a formação do produto da reação química aqui, né? Quanto mais tempo se passa, mais haverá formação de produto e menos reagente vai restar, certo? Então, por isso que aqui mostra, por exemplo, o reagente de vermelho e o produto de azul. No final, aí, quanto maior for a quantidade de tempo, mais nós teremos o produto, né, formado e menos reagente. Ainda na sequência, temos ali a questão da teoria das colisões, tá? A teoria das colisões, ela remete àquela ideia de que quanto mais se colidirem as moléculas em um recipiente, né, maior vai ser a velocidade que elas vão reagir, tá? Então, dependendo da quantidade de colisões efetivas aqui, né, dependendo da quantidade de colisões que ocorrem entre os átomos, entre as moléculas, né, e dependendo da orientação que ocorre esse deslocamento, né, se surge então a ideia aí de rompimento e formação de novos produtos, de novos componentes aí na reação química. Então, digamos assim, são lançados aí átomos de H2 contra átomos de I2, né? Dependendo da velocidade em que eles se chocarem, né? Que essas colisões acontecerem, tá? Vai se formar então os átomos, né, de ácido iodídrico, aqui no caso do HI, tá? Então, no início, você tem átomos de H2 e átomos de I2. Após as colisões, com a orientação favorável para que eles realmente se encontrem e reajam, né? Você terá então a formação de novos compostos, nesse caso, duas moléculas de I2. Beleza? Então, isso está aqui na página 39. Só para ver se consegue baixar aqui. Só para
complementar, né, ali, ainda antes da teoria das colisões, que o material meu aqui não estava mostrando para vocês e eu acabei pulando, tá? Antes da teoria das colisões, tem aqui então a nossa definição, tá? De velocidade média. Então, a velocidade média de uma reação química, tá? Em relação a um componente. Então, como se calcula a velocidade média? O que é esta velocidade, né? Então, ela é o módulo entre a variação da quantidade do reagente ou do produto, depende do qual você pretende utilizar, tá? E o intervalo de tempo. Então, você vai observar a variação da quantidade, por exemplo, na formação da água, né? Se você quiser utilizar aí o produto, você vai utilizar a formação da água, nós temos lá a reação que ocorre assim, H2, né, por exemplo, mais O2, tá? Formando H2O, certo? Então, essa é a reação de formação da água. Se eu for utilizar aqui para calcular a velocidade média, utilizar o produto, tá? Ou o reagente, aqui está o produto, ó. Se eu for utilizar o produto, eu vou usar a variação de formação da água. Digamos que no meu problema diga que eu tenho lá 2 mols de água. 2 mols, tá? Aqui no final. A variação da quantidade significa que eu vou usar a quantidade final menos a inicial, certo? Quantos mols de água eu tenho no início da reação aqui, ó? No início da reação eu não tenho nenhum mol de água, eu tenho mols de H2 e de O2, certo? Então, a variação, na verdade, vai ser o quê? 2, que eu tenho lá no final, menos 0. Então, digamos que aqui ficaria 2, ok? A variação da quantidade de produto, né? Da concentração de produto é 2, dividido pela variação de tempo. Aí ele vai te descrever, por exemplo, demorou 30 segundos para acontecer, né? Aí você vai dividir por 30, ok? Então, esse cálculo da velocidade média nós vamos fazer depois com mais calma, né? Nos exercícios aí seguintes, tá? Mas eu só coloquei aqui porque no livro digital ali ele passa direto para outra página e aí poderia ter ficado pendente, tá? Então, nós vamos usar essa definição da velocidade média, né? Que é a variação da concentração em mols da substância, pode ser do produto ou do reagente, né? Dividido pela variação de tempo, por quanto tempo demorou para acontecer esta reação, ok? Então, isso está ainda ali na página 39, tá? Antes, no caso, antes da teoria das colisões, que a prof já estava mostrando ali para vocês, certo? Então, a orientação adequada, né, para fazer a ligação química pode gerar aí uma situação favorável para a formação de moléculas nesse onde ok? Outra coisa que pode acontecer é de não ter energia suficiente. Como assim? Lembram que nós estudamos lá nas reações exotérmicas e endotérmicas? Algumas reações precisam absorver energia para acontecer. Então, por exemplo, digamos que essa reação aqui precise receber energia para acontecer, para se transformar aqui no HI. Se ela não receber energia suficiente, pode não ocorrer essa reação, tá? Ou pode ser que ela ocorra numa velocidade muito menor, tá? Então, aqui embaixo diz assim, caso a orientação não seja adequada ou não apresente energia suficiente, tem-se uma colisão não efetiva e a reação não ocorre, certo? Então, pode acontecer de não ocorrer a reação. Nós vamos ver aí algumas situações que dizem o seguinte: quais são as condições necessárias para que ocorra uma reação química? Então, é necessário
uma orientação favorável e é necessário energia suficiente. Claro que ainda sem falar que é necessário que os átomos tenham afinidade, tenham afinidade eletrônica, por exemplo, de um pelo outro. Se não ocorrer a afinidade entre os átomos, também não ocorrerá a ligação química, tá? Aí aqui no finalzinho tem então a definição, né? Na teoria das colisões tem a definição do que é a energia de ativação, né? A energia de ativação que vocês já viram lá na primeira série também, que é aquela mínima de energia para romper as ligações entre os átomos, tá? Para poder formar novas ligações, é necessário romper as ligações dos reagentes aqui para poder formar novas ligações entre os átomos e formar então daí um produto, ok? Na sequenciazinha temos mais um exemplo aqui, né? Com a orientação favorável, tá? Orientação favorável para que ocorra, né? No meio termo aqui chama-se complexo ativado, porque é uma, digamos assim, é uma substância, um intermediário, né? Ainda não tem a formação do produto total aqui, tá? Então, o choque, né? Ocorre aí a colisão entre as moléculas, entre os átomos participantes, forma-se o complexo ativado, que é um produto intermediário, e depois, então, vai se ter o produto aqui ao final, ok? Esse caminho também é representado de forma, pela forma aqui deste gráfico, tá? Por um diagrama, né? Onde mostra o caminho da reação. Você tem aqui o reagente, o produto, né? E este caminho, esta setinha, digamos assim, esta curva, né? Que está aqui, ela indica a quantidade de energia de ativação que foi necessário para romper as ligações. Então, quanto maior for aqui esta curva, maior é a quantidade de energia que foi necessária para romper as ligações, ok? Só para finalizar aqui, então, ó, estamos vendo aqui a questão das energias, né, de ativação, menor ou maior, tá? Calor absorvido, calor liberado, dependendo do que nós temos, se a reação é exotérmica ou endotérmica, né? E aí, nós temos aqui no finalzinho já a descrição sobre menor for a energia de ativação, mais rapidamente ocorre a reação. Quanto maior for a frequência das colisões efetivas, menor vai ser a energia necessária para romper, então também vai ser maior a velocidade, tá? E aí, na parte de baixo, nós temos um Organize as Ideias, ali na página 41, né? Que vocês vão completar aqui, tá? Este Organize as Ideias, esse esqueminha aqui que mostra sobre a ocorrência das reações. Então, onde as colisões, a teoria das colisões, onde as colisões podem ser efetivas, tá? Que elas irão apertar dias suficientes para que você dê a geração do produto, né? Ou não efetivas que você não vai ter uma orientação favorável, né? Então aqui orientação desfavorável e energia insuficiente, onde neste caso aqui, né, você não teria uma reação química, tá? Então aqui você teria uma reação, né? Aqui sim, e aqui você não teria reação química pela orientação que foi desfavorável e pela energia insuficiente, ok? Aí, façam, por favor, as atividadezinhas que estão ali na página 41, tá? Então, fica de tarefa, ok? Tarefa, página 41, somente. As questões ali, até as 5, questões 1 a 5, questões 1 a 5, para o dia 29, sexta-feira, 29/5, tá? Até aí as 2 da tarde, mais ou menos, que é o horário que eu preciso para mandar a chamada de vocês. E aí, não tendo realizado tarefa, vocês levam
falta, inclusive, na aula onde teve essa tarefa, tá certo? Então, vou liberar lá no positivo para vocês as questões de 1 a 5, aí da página 41, tá? Para até sexta-feira. E aí, na aula seguinte, eu retomo corrigindo com vocês e realizando alguns exercícios também. Beleza? Boas aulas aí, bons estudos e até mais.